Fala, turma! E aí, beleza? Vamos nós aqui em mais uma live do projeto Papo Reto OAB. Dessa vez nós vamos falar sobre uma situação que viralizou sobre o ocorrido no Tribunal do Júri do Paraná. Uma discussão entre o promotor de justiça e o advogado. E antes que você pense que vai ser só o momento Léo Dias de contar uma fofoca, eu vou aqui aproveitar e fazer uma correlação entre essa situação, que deu muito o que falar, né? Teve muita discussão, teve nota oficial por parte da OAB, e vou fazer a correlação entre essa situação e o exame de ordem, aproveitar para a gente abordar o que é que desse assunto tem a ver com a nossa disciplina de ética. Como é que você poderia antecipar uma questão envolvendo essa situação? E digo mais, esse tipo de situação, não igual, mas o pano de fundo, né, o fundamento dessa questão aqui, já foi objeto de cobrança no exame de ordem. Uma cobrança recente, no 32º exame de ordem. Que confusão foi essa, Joás? Conta aí. Nesse Tribunal do Júri aqui do Paraná, houve a seguinte situação. O promotor disse as seguintes palavras, abre aspas: "Estou cagando se está se ofendendo", fecha aspas. Ele falou ao advogado. Então, isso foi uma situação em que o advogado questionou: "Doutor, só para entender, agora o senhor vai falar dos profissionais e da defesa como um todo?" E aí, a partir de então, houve essas palavras. Eu vou até mostrar aqui para quem está aqui, ó. Não sei se vai dar para ver bem aí. Essa notícia aí apareceu nos principais sites de notícias jurídicas. A própria OAB Paraná se manifestou também na defesa do advogado. E isso aí tem tudo a ver com as prerrogativas, né? Tem tudo a ver com os direitos do advogado. E que, no nosso contexto aqui de exame de ordem, a gente observa que isso é cobrado na disciplina de ética. Então, deixa eu mostrar aqui, feito esse momento Léo Dias, vou mostrar aqui, ó, a nota oficial da OAB Paraná. Falou aí, né? Foi a OAB defendendo a plena liberdade de manifestação e argumentação e tal. Não tolera e repudia o uso de palavras de menosprezo e ofensivas à advocacia que implicam na grave violação ao preceito contido no artigo 6º. Então isso aí está no nosso Estatuto da OAB. E não nada diz esse artigo 6º. Ele é muito bonito até, né? Na teoria ele é lindo. Assim, ó, não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Esse vídeo aí desse embate, eu vou, continuando no momento Léo Dias, eu vou postar nos stories do Instagram do OAB Nunca Mais. Para quem quiser ver, vai ficar disponível aí por 24 horas. Quem estiver vendo eventualmente gravação depois, não vai encontrar, mas se pesquisar também na internet, consegue localizar. Beleza? E o que é que isso tem a ver, Joás, com o nosso exame de ordem? É a pergunta que você está fazendo. Eu vou mostrar aqui logo qual foi essa questão que caiu sobre esse tema. Questão do 32º exame de ordem, que falava aí de uma situação envolvendo a advogada Clotilde. Então dizia assim, mais ou menos, que a advogada Clotilde, numa manifestação oral, ela falou algumas palavras sobre o adversário processual do seu cliente. Perceba que o examinador ele não quis nem dizer quem era, né? Se era outro advogado, se era promotor, se era defensor público, só que era o adversário processual. E aí, nessa ocasião, essa pessoa alegou que teria sido vítima do crime de injúria. E aí, o que é que o examinador fez? Ele chegou para você e perguntou, tá, considerando o que diz o Estatuto da OAB, é correto afirmar o quê? Ele queria saber se essa situação era abrangida pela imunidade profissional ou não. Então, aproveitei essa notícia para revisar com você e, mais do que isso, fazer um plus aqui de uma situação que eu considero uma aposta que vai continuar caindo na OAB,
que é um dispositivo relativamente recente que o examinador tende a explorar. Essa parte de direitos e prerrogativas do advogado é uma das preferidas do examinador quando se fala na disciplina de ética. Ao lado desse assunto, um dos mais queridinhos é a parte de infrações disciplinares, então a censura, suspensão e por aí vai. Então o que é que diz aqui o artigo 7º, né? São direitos do advogado, aí você tem um bocado de coisa lá. O parágrafo 2º, que é o que responderia essa questão, diz o seguinte, que o advogado tem imunidade profissional. E para que essa imunidade profissional serve? Serve para que o advogado possa fazer uma defesa. Já pensou se o advogado, qualquer palavra que ele fosse usar, pudesse ser usada contra ele mesmo? Então isso, em última instância, prejudicaria o cliente, porque o advogado ia ficar melindroso, né? Ia ficar receoso, se eu falar alguma merda aqui, vai dar BO para mim. Então, a imunidade profissional, ela serve para isso, para que o advogado ele possa utilizar, materializar o princípio da ampla defesa e do contraditório, sem medo de represálias. E aí você precisa saber o quê? O X da questão é saber até que ponto vai essa imunidade. Afinal de contas, nenhum direito é absoluto, não é verdade? Quero dar umas boas-vindas aí, quem está aqui na área, Júlia, Yuri, Patrick, Stephanie, João Vitor, Deb, Jairo, Roberto, Marcílio, Rosicleide, Suzy, Fernando, Eric, Vera, Bruno Mitchell, abraço meu velho, diretamente tá no Amazonas, O cara tá viajando mais que tudo, meu irmão, é isso aí. Lana também tá aí na área, aluno AB Nunca Mais. Voltando aqui, a imunidade profissional, né? Parágrafo 2º, não constituindo injúria, difamação, e aí quando você observa aqui, tem um riscozinho assim na palavra ou desacato. Eu vou explicar porque tem esse risco. Puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB e perante os excessos cometer. Traduzindo aqui, por que tem um risco na palavra desacato? Eu estou aqui lendo diretamente no site do Planalto, o Estatuto da OAB. Esse risco na palavra desacato é fruto de uma decisão do STF, que fez uma interpretação conforme e entendeu que a imunidade profissional do advogado não compreende o desacato. Ou seja, se houver um desacato, é possível que o advogado responda. Isso coloca o advogado numa situação sensível, na minha percepção. Mas o que importa para você acertar a questão é esses dois itens aqui. Quando se fala em imunidade, e aí fica uma dica aí de um mnemônico, a palavra imunidade, ela tem o I e o D, né? De imunidade. Aí você bota o Izinho de injúria e o D subsequente de difamação. Injúria e difamação são cobertos pela imunidade profissional do advogado, mas desacato não, por causa desse motivo que eu falei, da interpretação conforme do STF, e calúnia também não. E vale destacar o seguinte, em caso de injúria e difamação, se houver excessos, o advogado pode responder, só que ele vai responder onde? Vai responder perante a OAB, fica dentro de casa. Sacou aí a ideia? Pegou a visão? Então vejam, agora vamos para uma provocação. O que é que vocês acham? E aí eu quero... gostei bastante dessa provocação aqui do professor Evan Stallon, não sei se eu pronunciei o nome dele correto, um grande advogado, sou fã do trabalho dele, vocês podem seguir, deixa eu mostrar aqui o que é a provocação que ele fez, achei bem interessante. O professor Evan Stallon, teve ele comentando essa notícia, né? Ele é advogado lá no Rio Grande do Sul. Ele colocou o seguinte: depois da notícia de ontem, imaginei a seguinte situação. Imagine o seguinte caso: na audiência, o promotor chega e diz: advogado, vá tomar banho. E o advogado responde na sequência: vá tomar banho você, promotor. Vocês estão entendendo exatamente o que eu estou falando quando eu falo a palavra banho, né? E aí eu pergunto, o promotor comete algum crime? Essa foi a provocação do professor Evan Stallon. O que é que você acha? O promotor comete algum crime quando ele fala isso? O que é que vocês acham? Isso é um plus, e aí eu vou aproveitar essa provocação aqui do professor, que é muito interessante, foi bem perspicaz,
ele aprofundou o assunto que a gente vivenciou agora há pouco, essa situação concreta que viralizou essa semana, envolvendo o promotor e o advogado. Criou uma situação fictícia, mas para fins didáticos. Então, nessa situação aqui, em tese, o professor diz aqui que não há crime, porque não é possível encaixar essa conduta em algum crime da lei de abuso de autoridade. Agora, olha só que interessante. Quando você vem aqui para o artigo 7º do Estatuto da OAB, que diz aqui, né, são direitos do advogado, tem uma porrada de dispositivos lá. Exercer com liberdade a profissão, talalá, beleza. Aí, foi o que aconteceu. Foi criado o artigo 7º-A, falando de direitos da advogada, que é um dispositivo que eu falei já várias vezes que é um dos novos queridinhos do examinador, tem caído na disciplina de ética e vai continuar caindo por conta da importância desse tema sensível, direito das mulheres e especialmente direito das advogadas mulheres. Fala sobre a gestante, a lactante e tal. E surgiu um outro dispositivo em 2019, que é o 7º-B. É um dispositivo que prevê como crime violação de direito ou prerrogativa do advogado. Isso aqui veio para dar mais força, para tutelar as prerrogativas do advogado. Só que, qual é o pulo do gato? Qual é que é a sacada? O que é que você tem que estar atento nisso aqui? O que é que você tem que prestar atenção? Isso vai cair na prova, isso vai cair na prova. Não é crime toda e qualquer violação à prerrogativa do advogado. Não. Alguns casos configuram crime. E o que é que o examinador vai fazer com você? Ele vai colocar um caso específico e vai perguntar, por exemplo, se aquele caso, se houver uma violação naquela situação, vai ser crime ou não. É isso que o examinador vai fazer. E aí o fundamento vai ser esse dispositivo, artigo 7º-B. Eu até recomendo que você destaque ele no seu vademecum, que você grife, porque esse dispositivo pode garantir mais uma questão na sua prova que vem por aí. A preparação começa agora. E aí você observa, constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado nos incisos do 2º, 3º, 4º e 5º do caput do artigo 7º. Então, são 4 incisos só que esse dispositivo relaciona. Vou ler todos, vou ler só um aqui para você ter a noção. Vou ler aqui, ele fala do 2º, 3º, 4º e 5º. Vamos lá aqui. Artigo 7º, inciso 2º. São direitos do advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, se houver a violação nisso aí, alguém invade o escritório do advogado para pegar coisas que sejam relacionadas lá ao cliente desse advogado sobre o pretexto de investigação, é crime. Então, essa situação configura crime. Mas outras que também estão previstas no artigo 7º não fazem parte. Inclusive essa da imunidade profissional. Esse é o pulo do gato nessa questão. E foi a provocação que o professor fez aqui, ó. Não é possível encaixar, aí o advogado teria praticado o crime de desacato. Mesmo o promotor tendo provocado, o advogado respondesse à altura, o advogado teria praticado o crime de desacato. Veja que existe essa não existência de hierarquia entre advogado, promotor e juiz. Ela é linda na teoria, mas na prática não é bem assim. Porque qualquer coisa que o advogado falar pode configurar crime de desacato. Então, o advogado nessa balança aí, nitidamente está saindo perdendo. E é a provocação que o professor faz aqui. A palavra desacato está arriscada, né? E o promotor, mesmo que ele deixasse quieto, né? Vou deixar para lá, vou ter bom senso. Desacato é crime de ação penal pública. Então não precisaria de representação do promotor nesse caso. O juiz remeteria à delegacia, poderia, né? Não ia requisitar a lavratura, mas comunicaria. Aí você vê o quanto que na prática a situação, o buraco é mais embaixo. Não é a mera leitura
do Estatuto da OAB que vai matar a situação na prática. Mas para o nosso objetivo, que é acertar a questão no exame de ordem, essa provocação ela foi muito válida. Por quê? Porque colocou na sua cabeça que não basta apenas saber o que é que a imunidade do advogado compreende. Isso até é interessante saber, mas a partir do momento que já caiu até de forma recente no exame de ordem, o examinador não vai dar uma colher de chá e cobrar uma situação semelhante perguntando o que é que está abrangindo nessa imunidade. Até mais em outros exames mais para frente pode até vir a acontecer, mas nos próximos, que é o que importa, principalmente para você que está assistindo, vou fazer a próxima prova. Não espere uma perguntinha dizendo o que é que compreende essa imunidade, porque caiu no 32º exame de ordem. Mas, o que é que você pode esperar? Você pode esperar muito bem uma situação envolvendo o artigo 7º-B do Estatuto da OAB, que é aquele dispositivo que disciplina quais são as situações que constituem crime. E crime é coisa séria. Existem algumas violações nas prerrogativas do advogado que elas são tão sensíveis, que elas são tão graves, que o legislador entendeu por bem proteger sobre a manta do direito penal. E aí o examinador ele vai perguntar para você se essa situação ela está dentro desse caso ou não. Eu sei que tem uma galera aí curiosa, não estava sabendo não, Joás, essa situação, a situação ela ocorreu no Tribunal de Júri, na comarca de Curitiba. Então talvez não tenha chegado para você, mas agora eu aproveitei o momento Léo Dias para divulgar e fazer o paralelo com o nosso exame de ordem, fazer o paralelo com o Estatuto da OAB. O que é que o Estatuto da OAB, se caísse na prova, como é que essa situação poderia cair? E você, sabendo dessas diferenciações, dessas nuances, perceba que são alguns detalhezinhos. Tem a questão prática, que não vai cair na prova da OAB, assim, é uma situação contando uma fofoca do que aconteceu na vida real, como essa, mas, sabe aquela história de a vida imita a arte imita a vida? Acontece coisas parecidas. Essa questão que eu mostrei do 32º exame de ordem, ela foi bem parecida com o que aconteceu no caso concreto, só que não era um caso de injúria. Essa questão falava sobre injúria e no nosso caso concreto, se o advogado respondesse à altura, poderia configurar um crime de desacato que não está abrangido pela imunidade profissional. Essa foi uma live curta, uma live direta, uma live que a gente aproveitou um tema do momento para se posicionar, para explicar e para trazer um paralelo com a questão do exame de ordem. E reitero a nossa visão de defender a classe. Não dá para ler uma coisa dessa e achar que isso é normal. Quanto mais a gente normaliza situações como essa, mais a gente vai perdendo espaço. A advocacia ela vai perdendo espaço e a gente não pode admitir isso, sob pena de a gente ver repetindo. Então, acho muito bom quando a gente tem essas audiências gravadas, essas situações que flagram coisas que sempre aconteceram e que não ficava escancarado. Então, nós tivemos casos em que não vou me manifestar sobre o mérito, dos autos, que eu não sei o que aconteceu nos autos, mas uma coisa que não pode ser normalizada é numa audiência um juiz, já foi outro caso, mandando um advogado ir para o inferno, outro caso de uma juíza gritando, batendo na mesa, mandando um advogado calar a boca. Enfim, coisas como essa a gente não pode dar margem para acontecer. E tudo isso começa na nossa mentalidade desde que a gente está fazendo o exame de ordem. Por isso que eu trouxe esse caso. Vou trazer outros casos sempre que eu observar que tem uma chance de fazer um paralelo com o nosso objetivo. Nosso objetivo é sim exame de ordem e acertar questões. Nesse nosso caso concreto, eu trouxe um caso e fiz um paralelo para você acertar uma questão, aquela que cobrar as prerrogativas do advogado e aquelas que quiserem saber sobre quais situações configuram crime. Beleza? Um grande abraço para todos vocês, um excelente final de semana e fiquem com Deus. Tamo junto e até a próxima live. Quero aproveitar e lembrei aqui, quem ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, nós temos um grupo lá, Dicas OAB Nunca Mais, solicita o link no direct, lá eu compartilho tudo sobre esse universo do exame de ordem, sobre datas, informações, faço agenda das nossas lives, antecipo,
faço coisas que são exclusivas lá para o grupo. Então, se você ainda não faz parte, entra nesse grupo do WhatsApp. Esse grupo, ele fica a maior parte do tempo silenciado, então não é uma coisa que você vai sobrecarregar, é uma coisa que você vai receber notícias quando forem pertinentes, quando forem válidas, e você vai ter a certeza que elas estão verdadeiras e atualizadas. Tudo isso com o objetivo de ajudar você a passar no exame de ordem. Beleza? Tamo junto e fui!